Glórias a Deus. Os irmãos já acharam João capítulo 15, do versículo 10 ao 20, que nos diz assim a palavra do Senhor: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto tenho ouvido de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não vos escolhi vós, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas quando vós não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Também, glória a Deus. E se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Glória a Deus. O irmão pode se assentar. Glória a Jesus. Glória a Espírito Santo de Deus. Por que estamos aqui? Por que estamos na casa do Senhor? Por que você iniciou mais uma campanha, uma carta para Deus? É isso? Glórias a Deus. Por quê? Porque você acredita. Você sabe que vai acontecer. Você sabe que da primeira vez você entrou, alguma coisa aconteceu. Você se esbarrou quase próximo do milagre. Se esbarrou quase próximo, agora o milagre vai vir de uma vez só. E por isso você está entrando. Mas aqui eu tenho algo para vos dizer. Se você entrou nessa campanha e agora é uma carta para Deus, o filho dele também vai entrar nesse mistério, porque ele é teu amigo. Jesus Cristo vai entrar porque ele é filho e também é filho de Deus e vai te abençoar nessa campanha e de todas as que você vai entrar, porque você conheceu e ele tem feito conhecido aquilo que você precisa para a sua vida. Mas aqui no versículo 10 diz: para que você venha receber a vitória completa, tem mistério. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, você tem que guardar os mandamentos de Deus. Se você guarda os mandamentos, cumpre e siga, mesmo do teu jeito, fraquinho caminhando, Ele vai te abençoar. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Eu estou falando quantos? Por guardar a palavra de Deus, ou envelhecendo dentro da casa do Senhor. Já estou com uma certa idade que nem eu acredito. Os meus amigos morreram tudo novo, sabe por causa de quê? Deus chamou. Deus queria os resgatar, mas eles não quiseram ouvir. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. E aqui está dizendo: ouviu a voz de Deus, caminhou com o Senhor, aceitou Jesus, e agora faça o seguinte: guarde os mandamentos. Quando você guarda os mandamentos de Deus, irmão, o amor de Deus habita em você, como diz aqui. E do mesmo modo que guardaste os mandamentos, glórias a Deus, os mandamentos de meu Pai permanecem no seu amor. Glórias a Deus. Quando você está na palavra de Deus, você percebe também quando a pessoa se aproxima de você e está na palavra também.
Glórias a Deus. Aí vem o versículo 11: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Sabe o que quer dizer? É que a bênção vai ser completa. A bênção não vai ser pela metade, mas tem preço, tem uma prova, tem uma luta. Sabe por causa de que a mesma Bíblia que diz que você vai ser abençoado, a Bíblia também diz para perseverar até o fim. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não dá nada de mão beijada, antes Ele vai nos provar e não vai dar prova além daquilo que você não possa suportar. Porque aquilo que vem fácil vai embora fácil, mas aquilo que vem conquistado com esforço, com luta, você vai valorizar, você vai permanecer. A mesma coisa é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Já são mais de 20 anos, irmão, dentro da igreja. E nessa caminhada eu vi muita gente se afastar, se desviar, ir para longe, porque se enfadaram na casa do Senhor. Para não se enfadar na casa de Deus, irmão, só tem um segredo, não tem 10 segredos, só tem um segredo: é abandonar verdadeiramente o mundanismo. Deus! Glórias a Deus. Sem fanatismo, você servir a Deus de todo o coração. Quando eu estava subindo a estação para vir para cá, aí uma cracuda veio na minha direção e ela olhou e falou assim: eu já tenho te observado há bastante tempo. Qual é o segredo para ser igual a você? Porque eu já fui da igreja, eu era uma mulher do circo de oração, mas o mundo me abraçou e agora estou aqui com a vida destruída. E eu cheguei para ela e falei assim: o segredo é ser sincero para Deus. Porque às vezes a Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. E de algumas pessoas, principalmente quem está no ministério, Deus cobra mais. E quando Deus vem cobrando mais, a gente tem que abandonar mais o mundo. Porque o mundo não nos pertence, principalmente para os espirituais. Versículo 12: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí eu cheguei para ela e falei assim: minha filha, só tem um jeito da sua vida ser toda restaurada. E ela: qual? Abandona verdadeiramente tudo isso que você está fazendo e ame a Deus de todo o nosso coração. Aí ela: eu não tenho força. Eu falei: peça a Deus, ore a Ele. Ele vai, se você for sincero naquilo que você quer, Ele vai tirar deste mundo de perdição, vai colocar a casa dele de volta, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ela: obrigado, meu filho, agora já sei qual é a receita. Se afastou, eu não vi mais ela. Deve ter se convertido. Glória a Deus. Glórias a Deus. Só que o versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida pelos seus amigos. Sabe o que quer dizer? Jesus deu a vida dele por nós. Eu até hoje eu valorizo aquilo que Jesus fez, irmão. Quem era eu? Numa hora dessa eu poderia estar junto com os meus amigos, curtindo a vida, sabe como? No cemitério. Porque Deus chamou eles. Deus não é injusto com ninguém. Jesus não é injusto com ninguém. O Espírito Santo não é injusto com ninguém. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está na terra ainda para convencer o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele está em nosso meio para fazer a obra, para operar, para entrar com providência. Glórias a Deus. E Jesus se entregou por nós, conforme está no versículo 13. E quando ele se entrega, ele mesmo diz no versículo 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Obrigado. O que ele tem mandado? O que ele tem mandado? Guardar a palavra de Deus. Irmão, esse livro aqui é muito poderoso.
Meu Deus do céu, começa a tremer, Fábio Gomes, só de falar. Esse livro aqui é tão poderoso que faz o inferno estremecer. Por que há projeto de leis de Brasília para parar com isso aqui? Com a pregação do Evangelho. Os demônios estão tão apavorados que está possuindo muitos lá em Brasília para fazer leis para parar com a pregação do Evangelho. Porque os demônios estão tendo que recuar para o inferno. Porque quanto mais a igreja cresce, mais a glória de Deus desce, mais o povo vai se achegando e mais os demônios vão ter que recuar. Glória a Deus. Só que a única coisa que ele pediu é para que nós viéssemos a guardar os mandamentos de Deus. Irmãos, irmãs e todos que estão me ouvindo aqui, fuja da fofoca, fuja da contenda, fuja da confusão, porque por trás dessas coisas ou no meio está legião de demônios. Mas irmão, foi uma irmã da oração que estava fofocando, foi um homem no ministério que eu vi fofocando. Fuja, fuja, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e a Bíblia diz que a fofoca, Deus, ele cobra o tal conhecido como mexeriqueiro. Está escrito na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. E é isso que tem afastado muita gente da casa de Deus. Porque a pessoa que está sendo falado o nome dele ou o nome dela, se principalmente se for ímpio, é pior ainda, ele vai lá tirar satisfação. E se tiver crente no meio, irmão, aí vem escândalo para o Evangelho. Por isso que quando vem assuntos para mim, sabe da maior, sabe da melhor, eu não quero nem saber. Só se for a Bíblia. Sabe da maior, só na Bíblia. O maior é Jesus. Aleluia! Ah, mas fulano caiu. Ora para ele se levantar. Ah, mas fulano está longe da casa de Deus. Vai atrás, busca e traz de volta. Mas não vamos ajudar a acabar de enterrar. Porque Deus não autorizou a gente a fazer isso. Meu Deus. Glória a Deus. Aí vem o versículo 15. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouviu de meu Pai, tenho-vos feito conhecer. Aleluia. Irmãos, irmãs e todos que estão aqui, a Bíblia tem assunto do Gênesis até o Apocalipse. Não tem necessidade da gente falar da vida de ninguém, falar mal, só falar bem. Só falar bem, abençoar. Sabe por causa de quê? O diabo ele é astuto. Tem uma profecia de bênção aqui que diz assim: os que te abençoarem, eu abençoarei. Os que te abençoarem, eu abençoarei. Mas os que te amaldiçoarem, eu os... Diz assim, meu irmão, estou aumentando e diminuindo. Diz assim, eu, o Senhor, os amaldiçoarei. Por isso que nós temos que ter cuidado. Por isso que quando vem certos detalhes para mim, eu repreendo na mesma hora, para. Às vezes a pessoa diz, você é muito radical, você não gosta nem de ouvir. Olha, eu gosto sim. Abre a Bíblia e pega para mim que eu vou ficar assim, ó, de boca aberta. Mas se vir falar da vida alheia, falar mal, não conte para os meus ouvidos, porque eu não trabalho na GAI para poder receber lixo. Porque fofoca é lixo. Se não dá para ajudar o próximo, também eu não vou destruir. Mas ele nos fez amigo dele, para quê? Para que nós venhamos a entender o Evangelho, o plano da salvação, que é uma coisa gloriosa em nossa vida. A Bíblia diz que quando os salvos se reúnem, um tem salmo, outro tem profecia, outro tem revelação, desde quando estava acontecendo no início do culto. Eu estava ali, estava ligado. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. A gente só tem um inimigo. A gente só tem um inimigo. E esse inimigo ele tem várias repartições de agente. Esse inimigo é Satanás. Os seus agentes são os demônios. É contra eles que temos que lutar. Se não temos coragem para lutar contra os demônios, também sarta fora, não lute contra o próximo. Porque a nossa luta, conforme foi falado aqui, eu ouvi, a nossa luta não